E aí, turma, tudo bem? Conforme eu combinei com vocês em sala de aula, essa é a nossa videoaula sobre a psicologia da Gestalt. Eu poderia simplesmente colocar a apostila no AVA para vocês, mas eu realmente precisava explicar esse conteúdo antes, para que eu tivesse certeza que vocês entenderam na hora de fazer as atividades. Então vamos lá. Gestalt, a psicologia da forma. Então, antes de começarmos, eu queria só explicar para vocês que essa palavra Gestalt, ela veio do alemão e ela não tem uma tradução específica para português. Geralmente, nós utilizamos psicologia da forma ou psicologia da boa forma e simboliza o jeito como o nosso cérebro vê as imagens, processa essas imagens e entende essas imagens. Para começar, eu quero mostrar para vocês um trabalho muito bacana de um artista gráfico holandês chamado Escher. Dá uma olhada. Eu acho que vocês já viram essa imagem na internet, né? Muito famosa, inclusive. Todos os trabalhos de Escher tinham esse estilo. Ele é quase um figurativo realista. Ele trabalhou muito com gravura sobre metal, gravou muito com caneta e papel. Só que ele fazia estudos muito importantes sobre exatamente essa forma como nós tentamos enganar o nosso cérebro e como ele tenta se ajustar fazendo algumas compensações. Se vocês observarem direitinho, tem alguma coisa errada com essa imagem. Esses homens estão subindo a escada ou estão descendo a escada? Bom, naquela imagem de Escher, então, seu cérebro estava tentando organizar para dar um sentido àquilo que estava vendo. Então aconteceu um bug aí. Aqui a gente tem um outro exemplo também, que é o exemplo de um cubo, que tem uma parte que está por dentro ou está por fora. Na internet essas imagens são muito comuns e muito famosas, eu já vi muito em rede social, e as pessoas tentando perguntar se essa parte estava por dentro, se estava por fora. E esse é um típico exemplo da psicologia da Gestalt. Então, o nosso cérebro tenta organizar naturalmente aquilo que vê, e a psicologia da Gestalt organizou em 7 leis ou 7 postulados. Alguns autores trazem como 6 postulados, mas nós vamos aprender os 7. Vocês não precisam decorar isso, se tiver dúvida, só olha na apostila. Mas é necessário que vocês aprendam e entendam que isso existe, e mais pra frente nós vamos aprender como utilizar isso nos trabalhos de vocês. Essas leis, na verdade, são semelhança, proximidade, continuidade, pregnância, fechamento, segregação e unificação. Vamos para a primeira delas, então, que é da semelhança. Observe essa imagem. O que é que vocês estão vendo aqui? Eu acredito que você esteja vendo colunas de quadrados e círculos. Quando nós temos, na verdade, num país onde nós fazemos a leitura da esquerda para a direita, nós temos aqui quadrados intercalados com círculos. Mas por que o nosso cérebro enxerga como se fossem colunas? Porque aquelas imagens que são semelhantes, nós temos a tendência de organizar como se elas estivessem juntas, como se elas estivessem próximas. Por isso nós entendemos como se fossem colunas de círculos e colunas de quadrados, embora não seja exatamente isso que esteja aí. Esse aqui é um outro exemplo de semelhança. Olha só que interessante. Eu tenho filas de homenzinhos, só que um dos homenzinhos, ou 2 ou 3, dependendo da fila, está de cor diferente. Então olha só que coisa. Aqui no meio eu enxergo como se eu tivesse um triângulo, sendo que na verdade eu tenho um homenzinho de cor diferente dos que estão ao lado. Então, o meu cérebro tende a juntar por semelhança e entender como se tivesse um triângulo ali no meio. A próxima lei é a lei da proximidade. As teclas do piano são um típico exemplo. Na verdade, elas foram organizadas dessa forma por uma questão mais musical, de tom e semitom, que não vem ao caso agora nessa aula. Mas que nós temos um exemplo clássico aqui de agrupamento por proximidade. Nosso cérebro tenta entender como se pertencesse a um grupo só, aquilo que está mais próximo. Vocês se lembram que eu falei para vocês e falo direto? Organizem imagens, organizem as fotografias de vocês
em grupos, em blocos. Esse é o exemplo da proximidade. Agora vocês entendem o porquê que eu sempre recomendo que vocês organizem textos ou imagens em pequenos blocos, não espalhem aleatoriamente num plano, numa superfície. O meu cérebro tende a ler e a entender essas teclas como se eu tivesse grupinhos de 2 e 3 teclas. Mais um exemplo de agrupamento é esse aqui, agrupamento por proximidade. Eu tenho aqui 16 círculos, mas você não está enxergando 16 círculos. Vocês estão enxergando pequenos grupinhos de 4, de 6, de 3 e de 3 bolinhas, com aquela zona de respiração que nós já aprendemos, inclusive. E é um agrupamento por proximidade. A próxima lei é a lei da continuidade. A lei da continuidade diz o seguinte, que embora essa imagem esteja com buracos ou não esteja completa, o meu cérebro tende a completar essa imagem e a continuar como se ela existisse. Eu tenho a interrupção do padrão, mas o meu cérebro entende como se aquele padrão continuasse. Eu tenho aqui o caso de uma propaganda do Yazid, que é uma escola de inglês, que eu acho fantástica essa propaganda. E aí eles colocaram aqui letras, com palavras em inglês, com letras específicas. Eu não tenho uma linha que continue essa imagem, mas o meu cérebro entende como se eu tivesse um quarto com uma cama, um criadinho e todos os detalhes específicos de um quarto normal. O que foi desenhado, na verdade, são pequenos pontinhos com letras e nós vemos como se ele estivesse continuando. Um exemplo também de continuidade são os outdoors que são colocados na cidade de vocês. Se você verificar pertinho do outdoor, aquelas imagens são formadas por pequenos pontinhos, são os pixels. De perto eu quase não consigo entender o que está ali naquele outdoor, mas se eu me colocar mais longe, o meu cérebro tende a dar continuidade para a figura e eu enxergo a fotografia, a letra, o que quer que esteja representado ali naquele outdoor. Esse aqui é um outro exemplo também, que foi uma propaganda, eu acredito que foi da Folha de São Paulo, se eu não me engano. E aí eles usaram palavras e o meu cérebro tende a fazer a continuidade dessas letras que estão intercaladas como se eu tivesse realmente o contorno dos braços. Eu tenho também uma outra lei aqui que é da unificação por semelhança. Eu entendo como se tudo que fosse vermelho pertencesse à imagem 1, tudo que fosse preto pertencesse à imagem 2. Por isso que eu enxergo como se fossem duas mãos unidas. O próximo é a da pregnância, que vem também de uma palavra em alemão, que a gente pode traduzir como boa forma. Meu cérebro tem a tendência de simplificar tudo que está sendo visto para poder entender melhor. Depois que ele simplifica, é onde a gente começa a prestar atenção nos detalhes. Essa lei da pregnância a gente usa para fazer leitura de obra de arte. Vocês devem se lembrar quando a gente vai ler, por exemplo, o fuzilamento de 3 de maio, que eu peço para vocês o que vocês estão vendo aqui na imagem. Primeiro a gente olha no geralzão, depois que o seu cérebro simplifica, aí a gente começa a entender quais são aqueles detalhes. É o princípio da pregnância. Olha só esse caso aqui. Primeiro a gente enxerga como um emaranhado de linhas aqui. Depois de um tempo, é que a gente começa a perceber que eu tenho só exatamente 3 quadrados, que quando colocados juntos, cria esse emaranhado. Isso é usado muito em logotipo. A Microsoft usou esse princípio da pregnância. A Microsoft trouxe, então, esse logotipo. Quanto mais importante a empresa, quanto maior e melhor a marca, mais simples é o logotipo. Exatamente por causa da pregnância. Pensem no logotipo da Nike, que é só aquele tracinho, aquele certinho. A Nike é uma marca extremamente famosa e o logotipo deles é extremamente simples. Então pensem nesse princípio da pregnância nos trabalhos de vocês também visuais. Quanto mais simples, melhor você consegue comunicar o que você quer do que ficar enchendo de emaranhados de coisas e que o cérebro vai precisar de um tempo muito maior para poder processar e para poder ler aquela imagem. Os logotipos eles precisam ser lidos numa velocidade muito grande, principalmente se estiverem outdoors. Vocês se lembram também daquela aula que eu expliquei, que você está em velocidade, olha para o outdoor, você precisa que o seu cérebro entenda aquela mensagem em 5 segundos, em 2 segundos, em 1 segundo. Então não dá para colocar uma imagem muito cheia de coisas que exige uma segregação, por exemplo, sendo que eu preciso comunicar algo com uma velocidade muito rápida. É o caso da Microsoft que eles usaram
o princípio da pregnância. O princípio do fechamento é outro também muito interessante, que o meu cérebro, embora eu não tenha essa linha como contínua, eu entendo como se ela estivesse ali. O meu cérebro fecha aquela imagem, é o princípio da clausura também. Ele fecha aquela imagem como se realmente o 3 estivesse completo e não nós tivéssemos linhas soltas por cima desse fundo preto. Esse é o da segregação, que é o meu favorito. Eu acho que vai ser o favorito de vocês também. Segregação é aquela imagem que eu tenho 2 ou 3 imagens em uma só. Só que para entender isso, eu vou precisar prestar atenção. Primeiro em uma e depois na outra. Olha só esse exemplo, que foi um cartaz de um filme da Branca de Neve. E eu achei genial essa imagem. O que eles fizeram? Eles colocaram 2 rostos e aqui no meio eu tenho a maçã mordida. Só que eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Eu preciso primeiro prestar atenção ou na maçã ou nos rostos e depois na outra figura. Nesse sentido, o meu cérebro está segregando. Eu preciso separar o que eu quero ver primeiro, depois eu separo a outra coisa para poder entender a imagem num todo. Aquela imagem de Escher que eu mostrei para vocês no começo dessa aula é o típico exemplo da segregação. Eu só consigo entender uma escada se eu observar sozinha e depois observo a outra, depois a outra e depois a outra. Eu não consigo entender tudo o que está acontecendo se eu olhar ao mesmo tempo. Exatamente o princípio da segregação. É o típico exemplo. O último exemplo é da unificação. Eu tenho manchas dispostas no plano, só que por eu conhecer a figura de um homem, por eu ter na minha memória, talvez de desenhos animados ou de filmes, a figura do homem com o taco de golfe, o meu cérebro simplesmente unifica essa imagem toda e eu entendo como se tivesse um homem aqui. Mas eu não tenho um homem aqui. Eu tenho só uma cartola, eu tenho o casaco, tenho as botas e tenho aqui a bengala ou o taco de golfe. Agora o meu cérebro entende como se eu tivesse uma calça branca, o rosto claro e uma camisa branca por baixo. Esse é o princípio da unificação. Esse aqui é o logotipo do Johnny Walker, que eles usam esse princípio. Esse é WWF, que é uma ONG também, que aqui eu não tenho um panda. Eu tenho as orelhas e eu tenho uma mancha preta, mas o meu cérebro unifica a imagem, por eu já conhecer a figura de um panda, e aqui eu entendo como se fosse a cabeça e como se fosse a parte branca do corpo. Um outro exemplo clássico é dessa caneta. Eu não tenho uma caneta aqui. Eu tenho uma tampa e tenho um bico. O meu cérebro unifica a imagem, entendendo como se eu tivesse o corpo branco da caneta, só que ele não existe. Novamente a figura de Escher aqui, que é aquele da segregação. Eu só consigo entender cada pecinha dessa se eu olhar separadamente. Eu vou deixar essa imagem também no AVA para vocês olharem com calma e fazerem o teste na casa de vocês com os pais ou com os irmãos. Vai ser muito bacana o resultado. Exatamente a lei da segregação. Aqui eu coloquei para vocês um resumo de todas essas leis. Como eu disse, eu não quero que vocês decorem isso. Quando vocês precisarem, é só pegar a apostila para dar uma pesquisada. Agora é importante a gente saber identificar. Então vamos lá. Quando eu olho uma imagem e eu preciso separar para poder entender o que está acontecendo, é a segregação. Quando eu tenho figuras semelhantes e eu entendo como se tivesse um bloco só, é o princípio da proximidade. Esse S, na verdade, ele foi interrompido por um bastão, só que o meu cérebro entende como se ele estivesse por baixo desse bastão. Então é o princípio da continuidade, é como se ele continuasse. Aqui eu tenho agrupamento por semelhança. Uma vez que eles são semelhantes, ao olhar eu já entendo que eles pertencem a um grupo só. Agrupamento por semelhança. Por pregnância, a tendência do meu cérebro é simplificar o máximo possível a imagem para que eu possa entender. E o princípio da unidade. Todas as letras têm o mesmo tamanho e têm o mesmo formato. Então eu entendo como se elas estivessem num conjunto só. Como se elas estivessem unidas num conjunto só. Agora eu tenho uma atividade para vocês no apostila. Eu vou mostrar para vocês como é que está a apostila. Esse conteúdo é um conteúdo bem extenso, então nós vamos trabalhar em pequenas videoaulas. Nós concluímos o primeiro da Gestalt. Essa é a apostila de vocês. Eu vou deixar também disponível. Eu recomendo que você imprima essa apostila. Não precisa encadernar, que a primeira parte é muito curtinha, então vocês podem só grampear. Mas eu tenho os exercícios aqui e eu vou explicar como é que vocês vão fazer. E aí eu trouxe aqui para vocês todo o conteúdo que eu acabei de explicar, só que eu escrevi o conteúdo para ficar mais fácil de vocês lembrarem o que foi explicado. E aí eu trago também algumas referências de imagens que nós utilizamos.
os princípios, as leis. E lá na página 5, tem a atividade que vocês precisam fazer. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns exemplos de logotipos que são muito famosos, outros não são tão famosos assim. E aí vocês vão analisar esse logotipo e responder quais são as leis da Gestalt que estão presentes nesse logotipo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui que é um dos meus favoritos. Tem vários favoritos aqui, mas tem um que é bem comum, que vocês conhecem bastante. Esse aqui da Unilever. E nós temos alguns princípios básicos. Vamos lá. Eu não vou citar os princípios aqui, mas eu vou dar uma dica de como resolver essa questão. Então vamos lá. Eu tenho aqui a letra U. Na verdade, eu não tenho uma letra U. Eu tenho várias imagens que o meu cérebro agrupou e entendeu como se fosse uma letra U. Eu tenho aqui várias imagens que eu vou ter que parar para prestar atenção em cada uma separadamente. Então, eu já tenho a segunda lei da Gestalt. A primeira é que o meu cérebro agrupou e entendeu como se fosse uma letra U. A segunda é que eu tenho que prestar atenção em cada uma para entender separadamente. A terceira é que eu entendo como se tivesse uma linha aqui. Então, quais são essas leis? Anota aí depois. Então, esse da Canção Nova, que é também um dos que eu gosto muito. O que a gente tem aqui no da Canção Nova? Eu tenho a figura da pomba, eu tenho a figura do violão, embora ela não feche, e tenho também uma mão que faz assim. Então, quais são as leis da Gestalt que estão envolvidas nesse logotipo? Dei uma pesquisada, eu tenho outros aqui, vários na verdade, vários logotipos maravilhosos. Analise, nós vamos corrigir essa atividade na sala de aula, mas vocês precisam postar as respostas aqui no ambiente virtual. Eu vou depois explicar para vocês como é que vocês vão fazer, vou deixar tudo anotado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no fórum, que eu vou responder na medida do possível. O prazo, eu vou deixar um prazo que seja relevante, que vocês não tenham que fazer isso aqui também na correria, porque o nosso objetivo é que vocês realmente aprendam e não só façam isso aqui como uma atividade qualquer para poder entregar e cumprir um protocolo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês aprendam bastante com as atividades e nos vemos na próxima semana durante as aulas. Um abração, fiquem com Deus. Tchau! When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help.